Você nasceu para liderar. Mentoria com os melhores percepções e reflexões. Você precisa ter esse livro na sua biblioteca, porque esse livro ele é incrível, ele é maravilhoso. Não deixe de ver os vídeos anteriores à introdução e o capítulo 1, 2 e 3, porque ficou muito legal. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4. Meu nome é Mário Moura, sou mentor de desenvolvimento pessoal, terapeuta, e os livros com certeza são parte na minha vida aí sobre a mentoria, e eu espero que também faça diferença na sua vida, por isso a gente desenvolveu esse programa. O capítulo 4 é trazendo mudanças positivas. O processo de liderança, ele, na sua essência, no liderança transformacional, que é a inspiração através de um estilo de vida, de uma rotina diária, movida por uma paixão, por uma visão de futuro, onde John Maxwell traz que a liderança é influência, ele tem a ver com transcender as nossas necessidades. É a diferença que a gente faz na vida das outras pessoas. Eu gosto de fazer essa analogia sobre esportes. No time coletivo, sempre o capitão nunca é, na maioria das vezes, digamos, não é o melhor jogador, jogador de mais destaque, mas é aquele atleta que mais contribui para o time. Ele é o líder, ele é o capitão. Então o líder, além de ver a si mesmo, os seus objetivos, aquilo que você quer, que ele quer, ele trabalha essa questão da visão da equipe, da visão dos outros. Não é onde ele chega, é onde ele é capaz de levar as outras pessoas. Eu adoro uma filosofia de budista, onde os mestres, eles não criam discípulos, eles criam outros mestres. Então, esse princípio cabe muito bem aqui, criar outros mestres, outros líderes. É isso que a gente traz dentro dos programas que a gente desenvolve, de mentoria, do network marketing, tudo aquilo que a gente faz. Mas antes de sermos líderes de outros, somos líderes de nós mesmos, e é isso que faz a total diferença, e é essa a essência. Já dizia o maior líder que já existiu: se você quiser ser grande, seja quem sirva. O capítulo 5, a maneira mais fácil de criar liderança é solucionando problemas. O líder, ele é um solucionador de problemas. Para isso, em primeiro lugar, a gente precisa mudar a nossa percepção, o nosso olhar em relação à vida. O maior líder que já existiu também diz que no mundo teríamos aflições. A única coisa certa é que nós vamos ter muitos problemas. E a liderança, que é fazer também a diferença na vida do outro, além dos nossos problemas, nós precisamos lidar com os problemas dos outros. Então vamos lá. No casamento, quando somos solteiros, lidamos com os nossos problemas. No casamento, passamos a lidar com o problema do parceiro. Se tiver filhos, passamos a lidar também com os problemas dos filhos. Então, o processo de liderança, ele gira em torno de uma responsabilidade sobre outras pessoas. E quanto maior a responsabilidade, maior a solução dos problemas, maior a recompensa. Então, por isso que normalmente o líder empresarial ele recebe mais. Por quê? Além de ele lida com o gerenciamento da equipe. Quanto maior a sua equipe, principalmente no network marketing, não é um trabalho que dependa só de si mesmo. É um trabalho onde você precisa desenvolver habilidades, e a liderança é desenvolver habilidades para mentorar outras pessoas e levar outras pessoas
ao maior sucesso possível. É assim que se constrói a chamada renda passiva, onde se alcança os maiores ganhos. Dependendo só de si mesmo, os ganhos ficam um pouco limitados. Por isso que essa visão do servir, essa visão do treinamento, essa visão da mentoria, ela é tão importante. E quanto mais pessoas, mais problemas. Para isso, precisamos mudar o nosso conceito, onde problemas são, na verdade, oportunidades. São barreiras para alcançarmos e realizarmos. Então, por trás de toda a adversidade, já dizia Napoleão Hill, esconde um benefício igual ou maior sobre qualquer adversidade. Então nós precisamos ter esse olhar onde todo problema ele tem uma solução. Então esse princípio ele é muito importante. Então posso ainda não ter alcançado, posso ainda não saber a solução, mas existe uma solução e eu vou fazer de tudo para encontrá-la. Então, por trás de todo grande problema existe uma grande recompensa. E é isso que vai separar as pessoas comuns dos grandes líderes. Essa visão em resolver problemas. E por trás disso, alcançarmos essas soluções. Mas esse precisa ser um mantra, onde o líder, onde a maioria vê o problema, ele vê oportunidade de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, de realização. A autorresponsabilidade é uma característica fundamental no processo de liderança. Por isso, alguns sentimentos como ter pena de si mesmo, atribuir culpa aos outros, esperar que os problemas se resolvam. Hoje existem muitas pessoas que eu tenho a fé que o problema vai se resolver. Ele não anda muito com a visão da liderança, onde o líder é o solucionador de problemas. Então, não é uma questão dos problemas sumirem, é uma questão de buscar soluções. E a ambiência e a mentoria têm um papel fundamental. Porque o líder, ele trabalha junto ao lado de outras pessoas. Ele não precisa ser o maior, ele não precisa ser o mais forte, ele não precisa ser o mais competente, mas ele é uma pessoa que acredita na visão e encontrar as soluções. E para isso se utiliza perguntas junto com outras pessoas, com outros mentores. Quem consegue resolver esse problema? Quem é a pessoa que já passou por esse problema? Aqui entre os mentores. Quem é a pessoa que já passou por os problemas e quem é a pessoa que sabe lidar com esses problemas? Porque de repente é uma área que não é a sua. Por exemplo, questões emocionais. Num líder comum, é difícil lidar com as emoções de outras pessoas porque não é treinado para isso. Então, é importante ter hoje dentro das empresas, dentro do processo de desenvolvimento pessoal, já tem todo um olhar para isso, ter pessoas que lidam com questões emocionais e não precisa ser o líder diretamente. Hoje eu não consigo lidar com esse problema. Hoje eu não sei lidar ainda com esse problema. Eu estou buscando soluções. O líder não precisa ser a pessoa que sabe tudo, reconhecer com empatia, apresentando as suas vulnerabilidades, também traz um sentimento de confiança e credibilidade. O segundo ponto a se observar, esse problema é minha responsabilidade. Porque pegar problemas de outras pessoas que não tem a ver com o foco do trabalho, da visão da empresa, da visão da família,
da sua visão de trabalho pode também ser um problema. Por que essa pessoa está passando por esse problema? Primeira pergunta, esse problema é meu? Por que essa... Não é. Por que essa pessoa está passando esse problema? Ela quer ajuda para resolver o problema? Ou ela só quer, por exemplo, dinheiro? Uma pessoa endividada, se você der dinheiro para ela, ela vai se endividar mais ainda. Então ela está buscando soluções? Normalmente a resposta é não. Ela quer o remédio para aquela dor, ou seja, falta de dinheiro, aquela carência naquele momento. Mas ela quer resolver o problema? Aqui é uma questão que faz muita diferença. Então, o resumo do capítulo 5 é: quanto maior o problema, maior a recompensa, e os líderes são solucionadores de problemas. O capítulo 6, o diferencial da liderança é a atitude. Aí vem aquela analogia, né, do leão, que eu sempre falo aqui. O leão não é o mais forte, não é o mais poderoso, não é o mais inteligente, não é o mais rápido, mas é o considerado o rei da selva pela sua atitude. Então é a atitude do leão que traz esse simbolismo de ser o rei das selvas. Duas pessoas veem o mesmo problema. A diferença do líder e da pessoa comum é que o líder, ele acredita que ele pode resolver o problema, que aquele problema tem uma solução, e ele tem essa atitude de buscar soluções e sem desistir. O líder, nessa questão da atitude, ele tem essa questão do preço do resultado, da sua atitude, do conquistar, de resolver aquele problema, que é muitas vezes se expor ao fracasso, porque ele será o cobrado. Então, por exemplo, na Copa do Mundo aí levaram o atleta, né, que nem estava jogando muito. Se perder, de onde vai vir a desculpa? Não perdeu porque o fulano não jogou, porque ele estava machucado, enfim. Então, sempre o líder, não é à toa que ele tem a maior recompensa, ele também tem a maior cobrança. E por isso que sucesso é ir de fracasso em fracasso sem desistir. E o líder tem essa cobrança, esse peso. Então, estar sempre em evolução, sempre correndo esses riscos, sempre se colocando na proatividade da responsabilidade, é fundamental no caminho da liderança. Ao mesmo tempo, é a primeira pessoa que é cobrada, é a primeira pessoa que responde o fracasso, é a primeira pessoa que normalmente é questionada e criticada. Então, por isso que muitas pessoas nem querem ter esse papel de liderança. E tem uma fórmula aqui da liderança que eu gosto muito, trabalhe, tente, que ele traz no livro, né? Trabalhe, tente, erre, aprenda, cresça, persevere, repita, chore, levante, não desista, mesmo às vezes parecendo ser uma solução. Faça isso todos os dias, todos os meses, todos os anos. E, depois de um determinado momento, esse processo será chamado de sucesso. E alguém vai dizer que foi do dia para a noite. Sucesso não acontece do dia para a noite, mas é construído todos os dias, disfarçado por fracassos. Então, essa consciência, essa visão de problema, de fracasso, de erro, faz toda a diferença dentro do capítulo 6, dentro desse processo de liderança abordado nesse livro, Você Nasceu para Liderar. Percepções e reflexões do capítulo 4, 5 e 6. O capítulo 4
é a diferença que você faz na vida das pessoas. Então nós temos que ver, alinhar esse transcender sobre somente as nossas necessidades. A percepção no capítulo 5. Quanto mais problemas você resolve, mais influência você tem. Líderes são conhecidos por ser solucionadores de problemas. Capítulo 6 é a percepção, é a atitude em relação aos desafios, em relação ao processo de liderança. Reflexões. Meu processo de liderança é movido por mim mesmo ou pelos meus? Capítulo 5. Qual o problema que eu posso ajudar os meus a resolver? Mesmo que eu não consiga resolver todos. A minha atitude, no capítulo 6, as reflexões. A minha atitude, ela inspira ou ela dificulta? Então, essas percepções e reflexões fazem muita a diferença. Então existem três frases, uma frase de cada capítulo que resume. Vamos trazer aqui. Quem lidera de verdade gera mudanças positivas. Capítulo 5, quem resolve problemas conquista a influência. E capítulo 6, a sua atitude determina a altura que a sua liderança pode alcançar. Esse livro não pode, você tem que ter esse livro, não pode faltar na sua biblioteca pessoal. Você precisa adquirir esse livro. Vamos deixar o link aqui abaixo para que você adquira esse livro de forma mais rápida, segura e pelo menor preço aqui no Brasil. Também você está apoiando o canal. Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e tudo aqui é sobre desenvolvimento pessoal, ok? Não deixe de ver os outros vídeos. Gratidão, te desejo o melhor.